Olá a todos, sou Marta, uma enfermeira aposentada. E hoje vou compartilhar uma história aterrorizante que aconteceu alguns anos atrás, quando trabalhei em um hospital antigo de uma pequena cidade que prefiro não revelar. Eu havia sido transferida para esse hospital porque havia falta de pessoal. O hospital, um edifício governamental muito antigo e em condições precárias, era atendido por freiras. Nos primeiros dias, encontrei um ambiente difícil, poucos instrumentos de trabalho e muitos pacientes para cuidar. Éramos apenas 4 enfermeiras, e eu e outra colega decidimos ficar de plantão durante a noite, já que não tínhamos filhos, ao contrário das nossas colegas. Cada uma de nós cuidava de 4 idosos, sob nossa responsabilidade. Em uma madrugada, por volta das 2h30, fui chamada por uma de minhas pacientes, a dona Helenita, uma senhora carinhosa que estava ali por problemas pulmonares e precisava de oxigênio através de uma cânula nasal. Ao entrar no quarto, percebi que ela estava aterrorizada. Ela me disse que uma freira havia entrado em seu quarto sem dizer uma palavra, com o rosto coberto por um véu, e apertou fortemente seu pulso. Naquele lugar, ninguém deveria entrar na área durante a noite, pois a porta estava trancada e apenas o pessoal do hospital tinha acesso. Perguntei se ela tinha certeza do que viu, pois apenas eu, minha colega e os guardas estávamos lá naquela noite. Dona Helenita respondeu com convicção, afirmando que a freira saiu rapidamente quando ela começou a gritar. Confusa, fui falar com minha colega, que estava ainda mais surpresa, pois não tinha visto ninguém por perto. O hospital estava vazio. Fui até os guardas e eles disseram que ninguém havia entrado no hospital e que não saíram de seus postos. Se alguém tivesse entrado, eles teriam percebido. Desconcertada, voltei ao meu trabalho e fui verificar os outros pacientes que estavam dormindo. Ao entrar novamente no quarto de Dona Helenita, percebi que ela não estava mais usando a cânula nasal e não apresentava sinais vitais. Infelizmente, não pude fazer nada por ela. No dia seguinte, relatei ao médico o que ela havia contado, mas ele disse que, por ser idosa, talvez ela mesma tenha retirado a cânula e que a marca em seu pulso não tinha relação com o ocorrido. Ele pediu que eu superasse isso e disse que Dona Helenita estava em um lugar melhor agora. Tentei esquecer o ocorrido, mas no fundo sabia que algo não estava certo. Na noite seguinte, escutei um dos pacientes, um senhor também idoso, conversando com alguém em seu quarto. Fui verificar, já que não eram permitidas visitas após as 10 da noite. No entanto, ao chegar lá, não havia ninguém além do senhor. Perguntei com quem ele estava conversando e ele disse que era uma freira que entrou para rezar por ele, segurando um rosário e observando-o em silêncio. Ele não conseguia ver os olhos dela por causa do véu negro. Preocupada, corri para a recepção e perguntei aos guardas se as câmeras de segurança dos corredores estavam funcionando. Eles disseram que apenas algumas estavam. Pedi para verificar os vídeos e, para minha surpresa, vimos uma mulher alta vestida como uma freira andando pelos corredores do hospital e entrando em alguns quartos. Os guardas verificaram o hospital, mas não encontraram ninguém. Eu estava com muito medo, mas precisava voltar ao quarto do senhor. Quando entrei, vi algo que me deixou sem fôlego. Ele estava sem vida, com os olhos abertos e um rosário sobre o peito. Quando vieram recolher o corpo, eu não conseguia parar de chorar, pois o senhor não estava em condições críticas e, na verdade, estava melhorando. Eu sabia que aquela freira misteriosa que os pacientes mencionavam antes de morrer e que aparecia nos vídeos tinha algo a ver com isso. Fui falar com o médico, mas ele disse que a autópsia mostrou que o senhor faleceu de causas naturais e pediu que eu parasse de me impressionar com isso, ameaçando me suspender por alguns dias. Decidi não dizer mais nada, pois precisava muito do trabalho. Naquela noite, 2 novos pacientes chegaram e eu tinha muito trabalho. Fazia rondas a cada 10 minutos para garantir que tudo estivesse em ordem. Nada aconteceu até por volta das 3 da manhã, quando passei pelo quarto de uma paciente que havia chegado no mesmo dia. Percebi que a luz estava apagada, indicando que ela estava dormindo. No entanto, ao me aproximar da janela, vi uma sombra enorme parada no canto do quarto. Tentei abrir a porta para acender a luz, mas estava trancada, o que era impossível, pois a paciente não podia se levantar sozinha. Peguei minhas chaves rapidamente,
mas não conseguia encontrar a chave certa. Quando me virei novamente para olhar a sombra, percebi que ela estava se movendo lentamente em direção à cama da paciente. A adrenalina tomou conta de mim enquanto lutava para encontrar a chave certa. Gritava por ajuda, mas ninguém me ouvia. Implorava para que a figura fosse embora e deixasse a paciente em paz. A paciente acordou com meus gritos e, ao ver a freira de pé ao lado dela, pouco a pouco foi se apagando na cama, ficando imóvel com os olhos abertos. Infelizmente, ela também havia falecido. Desesperada, me joguei no chão, chorando e gritando. Minha colega chegou correndo, perguntando o que estava acontecendo, mas eu não conseguia falar direito. Apenas consegui dizer que a paciente havia falecido e que a freira havia levado sua vida. Minha colega não entendia o que eu estava dizendo, mas abriu a porta do quarto. Para minha surpresa, a chave que eu procurava estava lá. Entramos e acendemos a luz, mas a freira não estava mais lá. Naquela mesma manhã, decidi que era hora de apresentar minha renúncia. Não podia lidar com toda aquela pressão e o fato de ninguém acreditar em mim, nem mesmo os guardas que também haviam visto a figura misteriosa no vídeo. Conversei com o padre da cidade sobre o que havia vivido. Ele acreditou em mim e disse que a freira misteriosa era provavelmente a Madre Superiora que liderava o hospital anos atrás. O padre contou que a Madre Superiora era uma mulher fria, interessada apenas em dinheiro, e que, quando ficou doente, as outras freiras a desligaram dos aparelhos, pois ela não tinha familiares para cuidar dela. Ele acreditava que seu espírito vagava pelo hospital buscando vingança. Essa experiência foi aterrorizante e me fez questionar se eu deveria continuar trabalhando lá. Afinal, aquela presença maligna parecia determinada a tirar vidas, e eu não sabia se conseguiria enfrentar tudo aquilo novamente. Olá, meu nome é Natália, e eu trabalhei como enfermeira em um hospital do governo. Hoje vou compartilhar uma história que é tanto sombria quanto assustadora. Esta é a história do que aconteceu durante meu turno noturno. Era uma noite tranquila, com poucos pacientes no terceiro piso, onde meu colega e eu éramos responsáveis. Tudo parecia normal, até que ouvi um grito arrepiante vindo de um dos quartos no fundo do corredor. Corri imediatamente para verificar os 2 únicos quartos ocupados naquela noite. Mas ao entrar, vi que os pacientes estavam dormindo profundamente. Não poderia ter sido nenhum deles. Confusa e um pouco assustada, decidi verificar todos os outros quartos para ter certeza de que estavam vazios. Todos os quartos estavam, de fato, desocupados. Fiquei intrigada, mas voltei ao meu trabalho. Meu colega havia saído rapidamente para fazer uma ligação e eu estava cobrindo os outros pacientes sozinha. Estava no quarto de um paciente, administrando seus medicamentos para ajudá-lo a dormir, quando ouvi novamente aquele som arrepiante, um grito misturado com um chiado, vindo do fundo do outro corredor. Parecia o lamento de um animal ferido. O som era tão horrível que até o paciente acordou e me olhou assustado. Saí imediatamente para investigar. Caminhei pelo corredor escuro e vazio e ouvi novamente o som, desta vez vindo claramente do quarto 23. Me aproximei da porta com o coração acelerado e, com uma mão trêmula, abri a porta lentamente. Acendi a luz, mas o quarto estava completamente vazio. Apaguei a luz e fechei a porta, tentando afastar o medo crescente. Mas então, ouvi um choro de criança, vindo da mesma sala. Hesitei em abrir a porta novamente, mas o som continuava, cada vez mais aterrador. Quando meu colega voltou, contei a ele o que havia acontecido e pedi que me acompanhasse até o quarto 23. Juntos, nos aproximamos da porta. Podíamos ouvir claramente o choro de uma criança do lado de dentro. Ele me fez sinal para ficar em silêncio enquanto abria a porta lentamente. Mas assim que a porta foi completamente aberta, o choro parou. Ligamos as luzes e mais uma vez o quarto estava vazio. Estávamos perplexos e tentamos encontrar alguma explicação racional, mas não havia nada que pudesse explicar o que estávamos ouvindo. Meu colega teve que voltar ao trabalho e eu fiquei sozinha novamente, atendendo aos outros pacientes. Mais tarde, naquela noite, enquanto cuidava de um jovem paciente internado há alguns dias, ele me perguntou sobre o menino do quarto 23.
Ele disse que ouvia o choro frequentemente durante as noites e queria saber por que seus pais não vinham visitá-lo. Fiquei sem palavras, pois sabia que não havia nenhuma criança naquele quarto ou naquele andar. Disse a ele que o quarto estava vazio, mas ele me olhou surpreso e ficou em silêncio por alguns segundos. Perguntei o que estava acontecendo e ele me contou que todas as noites uma criança pequena aparecia na porta do seu quarto, nunca abrindo completamente a porta, mas o suficiente para que ele visse que era uma criança observando pelo vão. Até hoje, não sei quem ou o que era aquela criança, mas a experiência deixou uma marca em mim, e o mistério do quarto 23 continua a assombrar minhas lembranças. Olá, meu nome é Clara, e sou enfermeira há mais de 20 anos. Hoje, vou compartilhar com vocês uma experiência aterrorizante que aconteceu durante uma noite de plantão em um hospital onde trabalhei. Era uma noite fria e chuvosa, e o hospital estava estranhamente silencioso. Eu estava encarregada do turno noturno no 5º andar, onde ficavam os pacientes em estado mais grave. Naquela noite, algo parecia fora do normal desde o início. Por volta das 2 da manhã, enquanto fazia minhas rondas, percebi que a luz do quarto 17 estava piscando. Esse quarto estava destinado a um paciente chamado Sr. Augusto, um homem idoso que estava em coma há várias semanas. A luz piscando me deixou apreensiva, mas pensei que era apenas um problema elétrico. Decidi verificar. Ao entrar no quarto, encontrei Sr. Augusto deitado, imóvel como sempre. Mas havia algo diferente no ar. A sensação era pesada, como se uma presença invisível estivesse ali. Verifiquei os aparelhos e todos estavam funcionando corretamente. No entanto, ao me virar para sair, ouvi um sussurro. Parecia o meu nome, Clara. Congelada pelo medo, olhei ao redor, mas não vi ninguém. Convenci-me de que era apenas minha imaginação. Voltei para a estação de enfermagem e tentei me concentrar em outras tarefas, mas o sussurro persistia em minha mente. Pouco depois, a luz do quarto 17 começou a piscar novamente, desta vez mais freneticamente. Decidi voltar lá, determinada a descobrir o que estava acontecendo. Quando entrei, a cena que encontrei me deixou sem fôlego. Sr. Augusto estava sentado na cama, com os olhos abertos, fixos em mim. Ele estava em coma. Isso não era possível. Clara! Ele sussurrou novamente com uma voz rouca e fraca. Eu mal conseguia respirar. Perguntei a ele se estava bem, mas ele apenas olhou para mim, com os olhos cheios de desespero e medo. De repente, ele começou a apontar para o canto escuro do quarto. Olhei para onde ele apontava e vi uma sombra. Uma figura alta e indistinta que parecia observar tudo atentamente. O pânico tomou conta de mim. Corri para chamar minha colega, mas quando voltamos, Sr. Augusto estava deitado novamente, os olhos fechados, como se nada tivesse acontecido. Contei a ela o que havia visto, mas ela parecia cética. Deve ter sido sua imaginação, Clara. Ele está em coma. Não pode ter se sentado e falado. Insisti que não era minha imaginação, mas minha colega apenas balançou a cabeça e voltou ao seu trabalho. Eu sabia o que tinha visto e aquilo não saía da minha mente. Decidi verificar os monitores de segurança para ver se havia alguma evidência do que acontecera. Ao assistir às gravações, vi algo que gelou meu sangue. Uma sombra se movendo no quarto 17, exatamente onde o Sr. Augusto havia apontado. A figura parecia flutuar, entrando e saindo do campo de visão da câmera. Quando a sombra se aproximava da cama, os monitores de Sr. Augusto registravam um pico na atividade cerebral, algo impossível para um paciente em coma. Assustada, levei o vídeo ao supervisor do hospital. Ele assistiu atentamente e, após um longo silêncio, me disse: Clara, isso precisa ser mantido em segredo. Não queremos pânico no hospital. Ele parecia saber mais do que estava disposto a compartilhar. Nos dias seguintes, a sombra continuou a aparecer no quarto 17. Cada vez que surgia, Sr. Augusto mostrava sinais momentâneos de consciência, apenas para voltar ao coma logo depois. As enfermeiras começaram a evitar aquele quarto, e rumores começaram a circular sobre uma presença sobrenatural no hospital.
noite, enquanto eu estava de plantão, o alarme do quarto 17 disparou. Corri até lá e encontrei Sr. Augusto novamente sentado, mas desta vez ele estava chorando. Me ajude, Clara. Por favor, ele implorou. A sombra no canto parecia mais próxima e mais ameaçadora. Sem saber o que fazer, comecei a rezar em voz alta. A sombra recuou lentamente, desaparecendo na escuridão do corredor. Sr. Augusto desabou na cama, exausto. Naquela noite, ele faleceu pacificamente, com um leve sorriso no rosto. Até hoje, não consigo esquecer os eventos daquela noite. A sombra nunca mais apareceu, mas o mistério do quarto 17 ainda assombra meus pensamentos. Algo além da nossa compreensão estava presente naquele hospital, e por alguma razão, escolheu aquele quarto e aquele paciente. Espero que minha história sirva como um alerta para todos. Há coisas no mundo que não podemos explicar, e às vezes, tudo o que podemos fazer é testemunhar e lembrar.